Olá, eu sou o professor Marcelo Ricardo de Lima, do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Estarei apresentando o conteúdo Formatação da Monografia, que é ministrado na disciplina Introdução à Pesquisa em Solos para alunos de cursos de Ciências Agrárias. Bem, nessa aula iremos utilizar como bibliografia básica o Manual de Normalização de Documentos Científicos de acordo com as normas da ABNT, que foi produzido pela editora da Universidade Federal do Paraná. É claro que devemos ressaltar que cada instituição pode ter suas próprias normas. No entanto, esse manual é bastante completo e também ele é utilizado como referência em várias instituições de ensino superior. Por isso, vamos estar utilizando esta bibliografia. No entanto, se eventualmente a sua instituição de ensino ela apresenta normas próprias para a formatação do TCC ou monografia, é importante que você utilize essas normas da sua própria instituição. No entanto, muitos aspectos de normalização vão ser semelhantes àqueles que vou apresentar aqui nesta aula. Bem, essa publicação está disponível no acervo digital da UFPR, que você também pode acessar pelo QR Code indicado aí na tela. Nessa bibliografia, nas páginas 55 a 58, há informações gerais sobre a formatação da monografia ou TCC. E nas páginas 252 a 292, há um modelo detalhado da formatação da monografia, que ele é muito útil na hora de você estar formatando a monografia ou TCC seu. Bem, dentro da monografia, nós temos algumas partes que são de caráter obrigatório e outras de caráter opcional. E nós temos alguns conjuntos de elementos na monografia ou TCC. Então, a gente tem, então, elementos externos, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. O único elemento externo é a capa, que é obrigatória. Como elementos pré-textuais, nós temos a folha de rosto, que é obrigatória, o resumo e palavras-chave, que são obrigatórios, o abstract e keywords, que é obrigatório, e o sumário, que é obrigatório. E como elementos opcionais, nós temos dedicatória, agradecimentos, epígrafe e listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas, siglas e símbolos. Como elementos textuais, nós temos como obrigatórios a introdução, o material e métodos, ou também chamado de metodologia, resultados de discussão e as conclusões, e como elemento opcional, as considerações finais. A introdução ela vai contemplar normalmente aspectos como a contextualização, a justificativa da pesquisa, a fundamentação teórica e os objetivos geral e específicos. Em alguns casos, a fundamentação teórica ela é separada em outro capítulo, que seria justamente a revisão bibliográfica. Bem, eventualmente também o capítulo resultados e discussão também pode ser separados no capítulo resultados e no capítulo discussão separadamente. E os elementos pós-textuais, eles incluem as referências, que é um elemento obrigatório, e os apêndices e anexos, que são elementos opcionais da monografia ou TCC. Nas normas da UFPR, citadas anteriormente, você vai ter tanto a descrição de cada um desses elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, como também o modelo nas páginas que estão indicadas aí nesse slide. Então, você pode buscar depois com mais detalhe, com mais atenção. Cada um desses elementos estão devidamente indicados, a descrição deles nas normas da UFPR, tanto a descrição deles quanto o modelo de cada um destes elementos que compõem a monografia. Bem, vamos falar aqui sobre alguns aspectos gerais da formatação da monografia. Em relação ao papel, as normas estabelecem o papel A4, com margem superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm. O tipo de letra e tamanho geral para o texto vai ser o Arial 12. No entanto, para citações diretas longas, paginação, nota de rodapé e para o corpo de ilustrações, tabelas, quadros e gráficos, utiliza-se daí o Arial 10. Em relação à paginação, ela é colocada no canto superior direito em tamanho de letra 10. E todas as páginas são contadas a partir da folha de rosto, porém não numeradas. Então, as páginas pré-textuais, elas são contadas, contudo não numeradas. E a primeira página que vai receber efetivamente o número vai ser a primeira página da introdução. Só que a primeira página da introdução não vai receber o número 1, porque nós vamos contar as páginas a partir da folha de rosto, embora não vamos numerar essas páginas a partir da folha de rosto.
Em relação ao espaço entre linhas, para o texto em geral é 1,5, e para aspectos como resumo, abstract, referências, notas de rodapé, citação direta longa e o corpo das ilustrações, tabelas, gráficos e quadros, utilizaremos o espaço 1. E também lá nas referências vamos deixar espaço 1 entre uma referência e outra. Então note que as referências elas estarão em espaço 1 e entre uma referência e outra será deixado também um espaço. Bem, os parágrafos, eles terão a primeira linha de cada parágrafo deve estar afastado 1,5 centímetro da margem esquerda e para citações diretas longas nós vamos afastar todo o parágrafo 4 centímetros da margem esquerda. Citações, elas devem seguir a NBR 10520 e as referências devem seguir a NBR 6023. Lembrando que todas as citações devem constar nas referências e todas as referências devem ter sido citadas no texto. Notem que não é bibliografia consultada, e sim a bibliografia citada no texto. Inclusive, em relação à NBR 10520 e à NBR 6023, já apresentamos outra aula sobre citações e referências. As figuras, quadros, tabelas devem seguir as normas da UFPR, com o título acima das mesmas, sendo que também já apresentamos em outra aula sobre representação dos resultados de pesquisa o detalhamento em relação a essas normas de figuras, quadros e tabelas. Bem, aqui eu tenho um modelo de capa de monografia, né, que é um elemento obrigatório, no qual vai constar primeiro o nome da instituição, o autor da monografia ou TCC, o título da monografia e lá embaixo, no rodapé, a cidade e o ano dessa publicação. A folha de rosto é até parecida com a capa, no entanto, note que na folha de rosto não vai aparecer a instituição no topo, vai aparecer o autor, daí o título, a descrição, a nota indicativa a respeito da descrição dessa monografia, que está sendo apresentada, por exemplo, para a obtenção do título de graduação, quem é o orientador dessa monografia, e daí embaixo ali a cidade e o ano. Então, note que, embora sejam semelhantes, a capa e a folha de rosto, elas têm elementos diferenciados, e ambas são obrigatórias. Um elemento que é opcional é a dedicatória, no qual você pode estar dedicando a sua monografia ou TCC a alguém ou a alguma coisa, né? Ou alguma instituição ou alguma intenção, né? Então, muitas vezes ela pode ser feita, por exemplo, uma dedicação a uma pessoa muito importante na sua vida, enfim. Então, a dedicatória é um elemento opcional, mas se aparecer, deve seguir, obviamente, as normas. Os agradecimentos também é um elemento opcional, mas em geral ele fica quase obrigatório, né? Que é importante estar agradecendo aquelas pessoas que contribuíram para a realização dessa monografia ou TCC, ao seu orientador, co-orientadores, pessoas que ajudaram, por exemplo, no laboratório, na biblioteca, colegas do seu curso que também auxiliaram no desenvolvimento dessa pesquisa, se eventualmente há um órgão financiador também, né, ou de sua bolsa, ou financiador da pesquisa, também é importante estar colocando esses agradecimentos nesta página, né? Embora seja considerado nas normas um elemento opcional, de certa maneira ele é quase obrigatório, porque quase sempre aparece essa página de agradecimentos nas monografias e TCCs. Também, epígrafe seria, digamos assim, uma frase que você acha importante, né? E que você coloca também, é um elemento opcional, né? É importante que, de repente, você coloque uma frase que tenha uma relação, digamos, importante com a sua monografia, né? Não é obrigatório, mas é interessante que tenha alguma relação com a sua monografia. E, é claro, também se está colocando uma frase de outra pessoa, você coloque entre aspas e cite quem que é o autor daquela frase. Bem, o resumo é um elemento obrigatório nas normas da UFPR. Ele tem que ter de 150 a 500 palavras e ele é feito num único parágrafo. E abaixo desse resumo é colocado, então, as palavras-chave, né? E essas palavras-chave não devem repetir termos que já estão no título da monografia ou TCC. Devem ser palavras diferentes daquelas que estão
no título da monografia ou TCC. Notem que aqui no resumo você vai colocar o mesmo objetivo que você vai colocar na introdução, você vai colocar as mesmas conclusões que estão lá no capítulo Conclusões. Não é para inventar novos objetivos, não é para inventar novas conclusões. Os mesmos objetivos, as mesmas conclusões que estão no corpo do texto também vão aparecer aqui no resumo, eventualmente um pouco resumidas, né? Então não vão aparecer informações novas no resumo. O resumo vai apenas sintetizar o que já foi apresentado na monografia. E as palavras-chave, como já comentamos, não devem repetir termos que estão no título da monografia. Bem, o abstract e as keywords é apenas a tradução do resumo anteriormente indicado, né? Normalmente para o inglês. E também é um elemento obrigatório. É importante fazer uma tradução que seja adequada à língua inglesa, né? Existem alguns tradutores de texto na internet, mas que, em geral, eles não apresentam um resultado muito satisfatório, principalmente no que diz respeito a termos técnicos. Então, é importante pegar uma pessoa que realmente conheça bem a língua inglesa para fazer uma tradução que seja efetivamente adequada para o inglês. Bem, listas de figuras, quadros, gráficos, tabelas não são elementos obrigatórios, são elementos optativos. Mas é importante incluir essas listas porque facilita a leitura da sua monografia ou TCC. Então, às vezes, a pessoa está querendo procurar uma figura, um quadro, uma tabela, enfim, fica muito mais fácil se você tiver essas listas na parte pré-textual da sua monografia ou TCC. Então, igualmente, a lista de tabelas ali. Bem, lista de siglas também, abreviaturas, símbolos, também é um elemento optativo, mas também é interessante colocá-lo, principalmente se a sua monografia ou TCC apresenta muitas siglas, muitas abreviaturas, muitos símbolos, né? Que são aspectos bem comuns de nós encontrarmos em monografias, TCCs da área de ciências agrárias. Então, embora não seja um elemento obrigatório, seja um elemento optativo, também é interessante no sentido de que você pode estar dando informações complementares ao leitor da monografia ou TCC. Ali também tem um exemplo ali de lista de abreviaturas e lista de símbolos também. Bem, o sumário ele é um elemento obrigatório. Então, no sumário vão aparecer todos os capítulos, né, subcapítulos que vão aparecer na parte textual da sua monografia ou TCC, com as respectivas páginas, né? Então, é um elemento obrigatório sumário, até para que o leitor localize as diferentes partes textuais da sua monografia. Inclusive, note que no sumário vai incluir, inclusive, as partes pós-textuais, como as referências, os apêndices e os anexos, né? Todas essas partes vão estar incluídas dentro do sumário, né? Não só as partes textuais, mas também as páginas das partes pós-textuais vão estar incluídas no sumário. Então, as páginas pré-textuais são contadas, mas não numeradas. Note que, inclusive, nesse modelo aí de sumário, a introdução começa ali na página 15, né? Então, elas são as páginas pré-textuais, elas não são numeradas e não vão aparecer, inclusive, no sumário, as páginas pré-textuais. No sumário vão aparecer apenas as páginas das partes textuais e pós-textuais. Bem, aqui eu também tenho um modelo de página textual que está lá nas normas da UFPR. Vocês podem observar com mais atenção abrindo lá essas normas, lá da página 268 a 288 você tem modelos ali de texto, né, com todos os detalhes ali, como é que eu faço paginação, a abertura de parágrafo, os títulos, subtítulos, separação, citações, e todos esses aspectos vão estar nesses modelos de páginas textuais, né? Então é importante dar uma olhada nas normas da UFPR. Tem esses modelos que são bem detalhados e ajudam muito ao você montar a formatação da sua monografia. Inclusive, ali tem modelos inclusive de figuras, como é que é feito os títulos das figuras, corpo, fonte da figura, todos esses aspectos são mostrados nesses modelos de páginas textuais, também para quadros, também para tabelas.
Então, tudo isso já está bem detalhado lá nos modelos de páginas textuais que estão nas normas da UFPR, sendo um auxiliar bem importante para você fazer a formatação da sua monografia ou TCC. Lembrando, por exemplo, que a metodologia da monografia ela sempre vai ser escrita no tempo passado. Então, foi realizado, foi feito, foi coletadas amostras, foi realizado tais tratos culturais, foi realizado tal manejo nos animais, foram coletados tais aspectos no solo, na planta, no animal, etc. Então, você sempre vai escrever a metodologia da monografia no passado. Note que quando você está escrevendo um projeto de pesquisa, você vai escrever sempre no tempo futuro, algo que vai ser realizado. Mas quando já está escrevendo a metodologia na monografia ou TCC, você sempre vai escrever no tempo passado, porque já aconteceu, tá certo? Então, cuide que às vezes o pessoal aproveita, né, boa parte da metodologia do projeto de pesquisa para escrever a metodologia da monografia, mas esquece de mudar o tempo verbal, tá? Então é importante você atualizar o tempo verbal e também atualizar aspectos na metodologia que acabaram sendo mudados em relação àquilo que estava originalmente proposto no projeto. Também lá nas normas da UFPR você vai encontrar modelos de referências, né? Lembrando que as referências você vai fazer elas com espaço 1 e você vai separar cada referência com um espaço, né? Então, notem que é o modelo que vai estar nessas normas. Também é importante para essas referências você seguir sempre a NBR 6023, né? Então é até importante ressaltar que na NBR 6023 as referências elas são justificadas apenas à direita, à esquerda não, tá? Então todas as citações no texto devem ser referenciadas e todas as referências devem ser citadas no texto. Note que você vai colocar no capítulo referências aquele livro que você leu, mas que você não citou, tá? Você vai apenas colocar no capítulo referências as bibliografias que você efetivamente citou no texto. E tudo que está citado no texto tem que aparecer no capítulo referências, de acordo com a NBR 6023. É importante, assim que você iniciar a redação da sua monografia, que você já comece a montar esse capítulo referências, para que depois, lá no final da montagem de sua monografia, não fiquem faltando referências. Às vezes eu acho que depois eu vou acabar lembrando da onde eu tirei determinada citação, e está lá, de repente, a citação dos Santos, e eu não sei mais qual bibliografia que é essa referente aos Santos, principalmente sobrenomes que são mais comuns aqui no Brasil, né? Então é importante você justamente utilizar, já montar o capítulo referências logo que começar a escrever a monografia, para que depois você não acabe esquecendo de incluir alguma referência ou não consiga mais achar aquela referência. Bem, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, espero que tenha sido útil e até a próxima.